Vamos prosseguir, estou recordando. Vou ao chat mais uma vez. Estamos vendo os marcos temporais do processamento inicial. Esse item é composto por esses tópicos que vão aparecer para os senhores agora aí. Só dar uma ajeitada aqui, ainda não mandei não. Agora vai. Item 1, protocolo da petição inicial. Item 2, registro / distribuição. Item 3, despacho preliminar. O item 1 nós já vencemos. Já analisamos o protocolo da petição inicial. Artigo 312, formação do processo. Agora nós vamos tratar do item 2. Vou destacar o item 2 aqui e vou botar no chat para os senhores. Registro / distribuição. Primeira coisa que nós temos que entender é a diferença de registro para distribuição, para depois cogitarmos dos efeitos processuais, ok? Bom, então, quando que nós temos registro, quando que nós temos distribuição? O que é o registro, o que é a distribuição? Vejam bem, nós sempre teremos o registro. Então, quando ali está escrito registro, é porque vai ser apenas o registro. E em alguns casos nós temos registro e também a distribuição. Então o que está escrito ali distribuição é uma fase posterior, que vai ter registro / distribuição. E distribuição. Em alguns casos tem só registro, no outro registro e distribuição. Por isso que a lei fala registro ou distribuição. São duas situações distintas. O que é o registro? O registro é quando você leva, transplanta, alimenta o banco de dados do Poder Judiciário com as informações da demanda que você está oferecendo. Lembra que nós falamos, mais uma vez, dos elementos da demanda? Isso também é TGP. Nós vimos isso. Quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Então você tem que colocar as informações no sistema do Poder Judiciário de quais são os elementos que tem de mais importante naquele processo. Lembra que eu mencionei há um tempo atrás que no sistema processual ainda antigo, quando ainda não tinha esse modelo de processo eletrônico, como nós temos aqui no Rio de Janeiro, bem estruturado e avançando, eu falei que você fazia uma petição inicial, levava a petição inicial para o fórum, para o Poder Judiciário, e um servidor do Poder Judiciário lia a sua petição inicial e jogava para o Poder Judiciário, para os dados do Poder Judiciário, numa ficha, inicialmente, depois para um sistema, literalmente, informatizado, que nem sempre nós tivemos computador, né, meus amigos? Então, já foi numa ficha, num livro. Você jogava lá os dados da demanda. Partes, fulano de tal, os dados completos. Vai em juízo e faz ciclano de tal. Vai sozinho ou vai acompanhar? Tem litisconsórcio ou não tem? Então tinha que botar isso no sistema do Poder Judiciário. Qual é a causa de pedir? Qual é o fato subjacente? Minimamente ele fazia um resumo ali. Qual é o pedido? Jogar. Então, jogava para o banco de dados, registrava a demanda. Fazia um registro da demanda. Tá? E em algumas situações, para por aqui. Faz apenas o registro. Hoje em dia, quem acaba fazendo o registro somos nós, né? São os advogados, quando tem sistema de processo eletrônico instaurado. Então, tudo aquilo que você preenche, ou tudo aquilo que vocês vão preencher quando tiverem o primeiro contato no sistema para distribuir a petição inicial, você não consegue. Para distribuir eletronicamente, tem aquela... igual todo cadastro que você faz para compra, né? Só que tem aquele montão de lugar com aquele asteriscozinho vermelho, que é obrigatório. E aí tem alguns tipos de demanda já pré-estabelecido. Aí você clica na barra, naquele cursor, naquela setinha, aí aparece um montão, você vai escolher qual é a sua, vai marcar. Você está fazendo registro. Você está alimentando o banco de dados do Poder Judiciário. É muito mal comparando, assim, o que acontecia com o fenômeno dos caixas no banco, que você ia lá presencialmente, levava a sua conta, esperava numa fila, para um sujeito ir lá e protocolar sua conta e te entregar. Hoje em dia você não pode fazer isso pela internet. Hoje em dia você não pode fazer isso no caixa eletrônico. Então você meio que substituiu a atividade do caixa, né?
que é um dos dramas, é uma das situações naturais, vamos assim dizer, que gera. Às vezes é uma coisa boa, e sempre é aquilo, né? Sempre tudo tem um lado positivo e negativo. Tem um lado bom e tem um lado mais cruel um pouco. Qual é o lado mais cruel que eu estou tentando me referir, para que os senhores possam entender? É a substituição do homem pela máquina, né? O que gera um problema social quanto à questão do emprego. Né? Então nós temos menos caixas no sistema bancário hoje. Porque os bancos conseguiram implementar um serviço que eles, pensando como banqueiro, né? Os bancos gastaram o dinheiro inicialmente para instituir esse sistema e agora eles gastam menos dinheiro que pagam menos relações trabalhistas. Em compensação, pensando lá no trabalhador, tem menos vaga de emprego, né? Para trabalhar no banco, por exemplo. No Poder Judiciário, a mesma coisa. Tem menos um cargo lá. O distribuidor está perdendo. Ele tem lá a função ainda, mas diminui a quantidade de serventuários necessários naquele setor chamado distribuidor. Ok? Esse é o lado ruim, vamos assim dizer. E o lado bom? O lado bom é a evolução, a tecnologia. É muito mais rápido. Para o usuário, para o consumidor, para o cliente do banco, é muito melhor. Você tinha que sempre esperar uma fila para ir no banco. Agora você pode fazer tudo pela internet. Eu só pago pela internet. Raramente eu vou no banco. Eu não lembro a última vez que eu fui no banco. Que eu precisei ir no banco. Né? Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. E a mesma coisa no sistema judiciário. É bom porque você não precisa ir presencialmente. Você pode protocolar sua petição a qualquer momento, de qualquer lugar. Você pode estar viajando e estar dando início ao processo. Você mesmo faz. Em compensação, te dá mais trabalho. Você tem que preencher aquilo tudo lá. É um serviço meio que burocrático, é chatinho, mas tem que fazer. Ok? Volto a dizer, em algumas localidades, em alguns juízos, é apenas isso que é feito. Apenas o registro. Eu já vou dizer, já vai entender, quando eu ver a distribuição, os senhores vão entender quando que é apenas o registro. Ok? E o que é a distribuição? Portanto, a distribuição, meus amigos, é sinônimo de sorteio. Quando você distribui, você vai sortear. Né? Então você imagina que, sei lá, acabei de pensar que agora, não sei nem se vai funcionar muito bem. Tá? Você imagina que chegou aqui uma caixa de boneca. Tinha uma caixa de boneca na casa de uma avó qualquer. Eu tenho 2 filhas, por isso que o exemplo é de boneca, né? Tinha uma caixa de boneca na casa de uma avó qualquer, que ela vai se mudar e mandou a caixa de boneca para casa das netas. Chegou aqui em casa. A minha mãe, ou a mãe da minha mulher, mandou uma caixa de boneca que tinha lá, antiga, aqui para casa. As minhas filhas querem. Como é que eu posso fazer para não ter briga? Então, ó, fica você de um lado, mais velha, fica você mais do outro lado, mais nova. Eu vou pegar uma, sem olhar. Eu vou pegar uma boneca e vou passar para uma, vou pegar a boneca e vou passar para outra. Eu estou distribuindo as bonecas, não é? Acho que vai ser um bom exemplo. Estou distribuindo por um critério impessoal, por um critério objetivo. Eu não estou escolhendo, ninguém está escolhendo boneca, ninguém está escolhendo nada. Nem o distribuidor, nem quem vai receber. Nem as bonecas. Estão escolhendo qual vai ser suas donas. Eu, sem olhar abaixo, pego, dou para uma. Tira para o ímpar aí, para ver quem vai começar. Tira para o ímpar aí. Ganhou a mais nova. Primeiro para a mais nova, depois para a mais velha. Primeiro para a mais nova, depois para a mais velha. Pronto. Cada uma ficou com uma quantidade igual de bonecas. Depois elas que se entendam o que vão fazer com as bonecas. Ok? Distribuição é isso. No sistema processual, era algo muito parecido que acontecia. Então, em algumas localidades, eu já vou dizer qual é a diferença do registro para distribuição quanto às localidades. Né? Mas em algumas localidades, lá atrás, né? Em tempos longínquos, quando não tinha ainda o sistema informatizado, o distribuidor, nós não vimos que ele recebia a petição inicial, alimentava os dados do Poder Judiciário. Ele, o distribuidor não, né? Os serventuários do distribuidor, do serviço distribuidor, vários. Você chegava no guichê, era igual a um banco, ficava numa fila, tinha lá 20, no Fórum Central aí do Rio, tinha uns 20 funcionários, serventuários públicos, em guichês separados, você tinha um número lá. Eles eram igual banco, eles apertavam ali, só que você não ia pagar a conta, você entregava uma folha de papel para ele, só que era a sua petição inicial. Aí eles alimentavam o banco do Poder Judiciário, os dados do Poder Judiciário, né, o que eu já falei.
faziam um registro, papapá. E quando eles distribuíam, que eles davam um protocolo, saía com o protocolo, botava na máquina lá, e você saía com tipo um código de barras, tipo uma sequência de números. Você tinha ali o número, a data que você deu entrada, o horário que você deu entrada. E esses dados são importantes para um fenômeno que nós veremos a seguir. O número do processo que foi formado pelo sistema. E tinha uma informação ali de qual era a vara que você caiu. É esse dado que é importante. A definição do juízo competente. Qual era a vara que você caiu. E não foi você que escolheu. Nem foi o distribuidor que escolheu. Foi o sistema que, de modo automatizado, escolheu. E não foi o juiz que escolheu também. Não foi o juízo que escolheu. Ninguém escolheu ninguém. Eu digo isso quando falo do princípio do juízo natural. Ninguém escolheu ninguém. A norma deve ser pré-estabelecida. A norma de definição da competência é pré-estabelecida pela Constituição, pelo CPC. Você caiu ali no Fórum Central, na comarca da capital do Rio de Janeiro. Demanda civil. Tem mais de uma vara civil. Então você não pode escolher qual vai ser. Eu quero cair na terceira vara civil. Porque a terceira vara civil é boa pra caramba. O juiz ali é caneta solta. Ele concede as liminares. Ele é ótimo. Quero cair com ele. Todo mundo quer, né? Se fosse. Não pode você escolher. Nem pode ele te escolher. Ah, não, aquele escritório ali adoro, só faz petição boa. Então, separa esse... Quebra um galho pra mim aí, o juiz pensando. Separa pra mim essas demandas boas aqui que não dão trabalho. Não pode. Porque se for pensar assim, todo juiz vai querer também. Então nós temos critério impessoal e critério objetivo de definição do juízo competente. Quando tem mais de uma hipótese. Ou seja, quando tem mais de uma vara em tese competente. Que é um sorteio. Antes, era literalmente um sorteio. No final do dia, depois de um certo horário, o distribuidor pegava todas as petições iniciais. Então essa petição inicial aqui foi distribuída pelo guichê tal, tinha uma pilha. Essa outra petição aqui, inicial, foi distribuída pelo guichê tal. Bota tudo aqui. Tá. Aí formou uma pilhona de demandas novas no final do dia. Tinha uma audiência de distribuição. Estou falando isso em priscas eras, tá? Quando não tinha o sistema ainda. Tinha uma audiência de distribuição. E era uma audiência pública, você podia ir lá e participar. As demandas elas eram ordenadas, tinha uma pilha com uma ordem. E aí o cara falava assim, demanda, processo de fulano de tal em face de ciclano de tal. Vamos sortear. E tinha um globo, literalmente, igual um bingo. Tinha um globo com várias bolas com um número dentro. O cara rodava ali, parou. Aperta aí. Qual foi o número sorteado? O número 3. Então, a demanda de fulano de tal em face de ciclano de tal, tô anotando aqui. Terceira vara civil. Próximo. Deixa essa bola do lado de fora. Para ela não participar. Para não ter risco da terceira vara civil cair de novo. Então deixa ela fora. Próximo. Agora é o processo de fulano de tal em face de ciclano de tal. E você estava lá como advogado, você via. Opa, é o meu. Roda aí. Para. Tira a bolinha. Qual o número? Número 10. Opa, 10ª vara civil. Era assim. Então veja, aí você conseguia ver com os próprios olhos um sorteio sendo realizado. E eu volto a dizer, já foi assim. Mas quando veio um sistema eletrônico e automatizado, não estou falando de agora só não, tá? Porque agora o sistema é eletrônico para os usuários. Mas quando o próprio sistema, quando o Poder Judiciário internamente contou com um sistema automatizado, foi aquilo que eu falei ainda há pouco. Quando o serventuário alimentava lá, terminou, não era ele que escolhia. Ele alimentou os dados, agora finalizar. Devia ter um botão lá. Nunca estive do lado de lá, né? Não sei. Mas devia ter um botão lá, finalizar, concluir, sortear. Aí ele botava a sua petição, uma das suas folhas na maquininha lá, igual no banco. No banco eu já trabalhei, sei como é que é. Você botava lá, apertava o botão e a máquina jogava os dados. Jogava os dados, por exemplo, o número do processo, não era ele que criava também. Era um número sequencial que o sistema fornecia. E aí ele pegava aquilo, ninguém nem olhava. Eles pegavam aquilo ali, tá feito e entregavam. Só que pro advogado tinha informações importantes ali. Como eu lhes disse, tinha a data e o horário do início
naquela época nem era sempre início do processo, né? Mas tinha a data e o horário do protocolo da petição inicial, que hoje em dia é o início do processo. Tinha o número do processo. E tinha a vara que caiu. Aí aparecia lá, 10VC, 10ª vara civil. Pronto, você já sabe que caiu na 10ª vara civil. Isso é distribuição. E hoje em dia você recebe isso eletronicamente. São várias formas distintas de se chegar à mesma finalidade. Então o que nós estamos falando aqui? Da definição do juízo competente. Depois de tudo isso que eu falei, toda essa ilustração e aspecto histórico que eu fiz com os senhores, nós estamos falando da definição do juízo competente. Quando que vai ser registro? Quando que vai parar no registro? Quando, tendo analisado os critérios determinadores da competência, TGP1, critérios determinadores da competência, matéria, pessoa, função, valor da causa, território. Matéria, pessoa, função, competência absoluta. Valor da causa e território, competência relativa. Espero que isso esteja na mente dos senhores, pelo menos assim, de ouvir dizer, porque eu dei aula para vocês e sei que nós falamos disso. Então, depois que a parte analisou matéria, a matéria é civil. Opa, então eu tenho que ir para um juízo civil. Pessoa, tem algum juízo especial quanto à pessoa? É causa de vara de fazenda pública, por exemplo? Não, não é. Então, o critério da pessoa não vai ser útil. Quanto à função, essa minha demanda aqui, eu tenho que começar no 1º grau de jurisdição ou tenho que começar no 2º grau de jurisdição, por exemplo? É um processo de competência, é uma ação de competência originária do tribunal? Não, não é. Então é função de jurisdição inicial. Então é uma das varas cíveis de qual localidade? Então vamos ver agora o território. Estou vendo aqui o território, regra geral, domicílio do réu. Onde é que o réu mora? Ih, o réu mora lá na região serrana. Ele mora lá em Bom Jardim, depois de Nova Friburgo, logo depois de Nova Friburgo. Lá em Bom Jardim. Então eu tenho que propor a demanda num juízo cível, na primeira instância, em Bom Jardim. Pronto, defini o lugar, agora eu vou lá. Aí você chega lá em Bom Jardim e só tem um juízo. É uma comarca de vara única. Então aquele mesmo juízo julga tudo que cai em Bom Jardim. Aquele mesmo juízo julga as causas cíveis, questões administrativas, questões tributárias, questões criminais. É vara única. Nesse caso, não tem mais de uma opção. Naquela localidade que você definiu pelo critério do território, em Bom Jardim, por exemplo, só tem um juízo. Não tem um fórum com vários andares. Não, é uma casa que o Poder Judiciário aluga, é pequenininho ali, o espacinho, é o Poder Judiciário de Bom Jardim, pequenininho. Eu tenho até um projeto de lá no meu canal do YouTube, apresentar os fóruns do Rio de Janeiro todo. Fazer uma matéria, mandar alguém lá para... Acho que seria bem legal. Para que vocês consigam ver. E vai ter lá um vídeo, Fórum de Bom Jardim. Acho que é curioso, né? Para você ver como é que funciona. Nem tudo é esse fórum no Rio de Janeiro, que é um edifício enorme. Em Bom Jardim, cai tudo num lugar só. Por que eu estou falando disso? Porque você vai cogitar de fazer uma distribuição num lugar que só tem um juízo? Não. Então é nessas hipóteses, quando estamos diante de uma vara única, quando não tem mais de uma hipótese de juízo competente, você faz só o registro. Porque não é necessária a distribuição. Porque ainda agora eu falei para vocês o que é distribuição? É a escolha, é a definição do juízo competente. Só que em Bom Jardim, no exemplo que eu lhes dei, já está previamente definido. Tudo que cair em Bom Jardim é naquele mesmo e único juízo. Então você faz só o registro. Você não precisa fazer distribuição. Então, quando aparece no código registro, é isso. Significa que não precisa fazer distribuição, porque não tem mais de um juízo em tese competente. Muda o exemplo. Você analisou quanto à matéria, quanto à pessoa, quanto à função, viu que é para propor uma demanda perante um juízo cível,
perante um juízo cível, só que é na comarca do Rio de Janeiro. Porque o réu agora tem domicílio no Rio de Janeiro. Aí você chega no Rio de Janeiro, no Fórum Central, tem mais de 50 varas cíveis. Mais de 50 varas cíveis. Espera aí que o Leandro está com algumas informações ali. Eu já vou ler o que ele colocou no chat. Tem mais de 50 varas cíveis no Rio de Janeiro. E aí? Qual delas você vai cair? Você pode escolher? Não. Ninguém pode escolher ninguém. Nem você pode escolher o juízo, nem o juízo pode escolher você. Então, como é que vai resolver isso? Qual vai ser a vara cível que você vai, afinal de contas, tratar? Vai ser um sorteio. Aí que vem a tal da distribuição, que é esse sistema automatizado que eu lhes falei. Então essa é a diferença de registro e da distribuição. Ok? Mas deixa eu ver o que o Leandro falou ali no grupo. Senhores, criei um grupo de Zap exclusivo para essa disciplina com o professor Arthur. Ué, pois ela também é ministrada por outro docente. Isso nos ajudará com o fluxo de informações ligado às aulas desta turma. Segue o link. Ô Leandro, meu caro, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós já temos um grupo dessa disciplina. E tudo isso, meu amigo Leandro, já vou te dar a palavra. Você está falando, levantou a mão, já vou te dar a palavra. Tudo isso, Leandro, foi muito bem definido na primeira aula. Inclusive, a aula é gravada, está disponível lá. Eu vou fazer. Aí, a Débora já me fez um favor. A Débora já fez um favor. Então, por favor, quem não está no grupo, a Laís está ali falando também que não está no grupo, clica nesse link que a Débora enviou. Nós já temos um grupo, a primeira aula foi dedicada a isso, justamente para a gente definir a questão. Diga, Leandro.